Meu nome é Cláudia Seldin, eu sou pesquisadora e professora do Center for Metropolitan Studies da TU Berlim, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa atual, que foca na ideia de Berlim como uma cidade desconectada, narrativas de exclusão focadas em tecnologia, conhecimento e conectividade. Há mais de 20 anos eu trabalho com pesquisas relacionadas à imagem de cidade e a como as políticas urbanas, políticas públicas formam imagens de cidade para construir um marketing urbano, para vender essas imagens de cidade numa rede global competitiva em busca de atração de turistas, atração de investimentos e, mais recentemente, de moradores, especialmente moradores temporários. Eu vou falar muito rapidamente, só para contextualizar aqui a nossa apresentação, sobre um projeto de pesquisa que eu realizei mais de 15 anos atrás, em que eu trabalhava como a imagem, o modelo, paradigma urbano que estava sendo formado para vender essas imagens de cidade nessa rede global, passou de uma imagem de uma capital de cultura, que era muito focada na ideia de museus, de espetacularização da paisagem, museus como o Guggenheim de Bilbao, que é um exemplo paradigmático, em que você tem áreas degradadas, terrenos degradados, desindustrializados, que são renovados através da presença de grandes centros culturais assinados por arquitetos renomados. E aí a minha pesquisa via como a gente estava mudando de um modelo que buscava esse tipo de cidade espetacular para um modelo que buscava uma cidade criativa, uma cidade mais centrada numa escala menor, calcada em ideias de subcultura, de subversão cultural, de autenticidade, muito a cara do que a gente pensa quando a gente pensa Berlim. Então, quando eu fiz o meu doutorado há 15 anos atrás, eu trabalhei com essa transição de narrativas que buscavam vender cidades e que estavam mudando, criando modelos que, apesar de complementares, eles tentavam atrair gerações mais jovens a partir dos gostos urbanos dessas gerações. Então, eu até coloquei aqui uma reportagem que eu vi na Deutsche Welle nas últimas semanas, quando a Lady Gaga foi fazer um show lá no Rio de Janeiro, que foi manchete em todos os jornais, porque foram 2 milhões de pessoas, e a manchete falava: eventos internacionais viram estratégia para movimentar a economia. E, na verdade, não viram estratégia, porque essa estratégia ela existe há mais de 40 anos, né? Instrumentalização da arte, da cultura, para você posicionar as cidades globalmente e movimentar a economia. O que eu venho percebendo nos últimos anos é que essa noção de cidade criativa, que infelizmente eu não tenho tempo para explicar aqui, ela está entrando em declínio e ela acaba caindo em desuso. E o que eu coloco como hipótese para o meu novo projeto de pesquisa é que a gente está vivenciando uma transição desse ciclo de imagens urbanas e passando para uma cidade em que a arte e a cultura como estilo de vida perdem um pouco de lugar no esquema de formação desse modelo, e que a digitalização, a tecnologia, as plataformas, elas começam a adentrar mais esse modelo para atrair esses novos moradores que movimentam a economia, principalmente pessoas que trabalham no setor tech e de conhecimento. Então, essa nova cidade seria uma cidade que é focada em usos mais mistos, focada em espaços compartilhados, em um design arquitetônico que é mais híbrido e em novas noções do trabalho. Então, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje, esse novo paradigma, mas eu queria rapidamente mostrar
algumas imagens do que seria essa capital de cultura que reinou entre a década de 80 e a década de 2000. Então, aqui a gente tem o modelo do o Museu Guggenheim, quase que como um McDonald's, um museu de cadeia, em que você tem famosos arquitetos assinando esses projetos e uma espetacularização da paisagem para renovar espaços. E nos últimos 20 anos a gente vivenciou esse auge de uma cidade criativa, o que seria uma cidade de trabalhadores da indústria criativa, com um foco não mais nesses museus de cadeia, espaços espetaculares, mas espaços mais autênticos e subversivos. E aí seria essa cara de Berlim que a gente conecta com essa figura hipster desse desenho animado, desenho em cartoon que eu coloquei aqui, e que é muito calcada na história urbana de Berlim propriamente dita, inclusive na noção de que a gente fala em alemão, Zwischennutzung, que seria de você criar ocupações temporárias e improvisadas de espaços vazios, e essas ocupações levarem a uma atenção para esses terrenos e, eventualmente, isso levar a uma especulação imobiliária, a processos de gentrificação. Bom, o que a gente percebeu nesses últimos 40 e tantos anos de instrumentalização da cultura para a criação de imagens urbanas dentro desse marketing urbano e branding urbano foram consequências bastante negativas para as pessoas que habitam essas cidades, que estão procurando atrair pessoas de fora. Então, a gente tem visto nas manchetes atualmente se falar muito sobre turismo exacerbado, a gente chama isso de over-tourism, em inglês. A gente viu o fenômeno de gentrificação se tornar algo que saiu do vocabulário de urbanistas para conversas do dia a dia das pessoas, todo mundo sabe o que é gentrificação, e processos de migração seletiva, de intolerância, que demonstram uma exaustão desse modelo de cidade criativa e anteriormente de capital de cultura. Então, em vista dessa exaustão desse modelo, é necessário fazer um revamp dessa nova imagem, dessa nova cidade que seja uma cidade almejada por todos. E aí, procurando qual seria essa nova imagem que vai reinar nesses anos 2020, se a gente der uma olhada nas campanhas de marketing urbano oficiais, de plataformas, jornais, Instagram, a gente começa a ver uma multiplicação de palavras-chave como colaboração, conectividade, networking, digital, tecnologia, enfim. Então, saindo dessa observação, o meu projeto de pesquisa procura entender como é que essas narrativas que são boladas para se vender cidade têm evoluído nesses últimos 5 anos e como elas vão evoluir nessas próximas 2 décadas, se é que esses ciclos de imagem duram mais ou menos 20 anos, que é o que eu estou percebendo. Então, eu tenho algumas perguntas que norteiam a minha pesquisa, que acontece, é uma pesquisa que acontece em 3 fases. Então, a primeira pergunta seria qual é essa imagem que está dominando essas políticas urbanas após o declínio dessa ideia de cidade criativa. A segunda pergunta, dada a proliferação dessas palavras-chave como digital, tech, startup e futuro em campanhas de marketing urbano, qual é o papel da digitalização da sociedade na construção da imagem de Berlim, especificamente? Como é que as mudanças da sociedade em face da digitalização entram nesses discursos de marketing? Numa segunda fase, eu pretendo pesquisar como é que o poder público que usa esse dinheiro público dialoga com o setor imobiliário privado na construção dessa imagem, já partindo do princípio que a esfera pública e a esfera privada, elas acabam se confundindo um pouco e alimentando umas às outras as suas narrativas para fazer vigorar os seus interesses.
e também como é que essa imagem de uma cidade digital influencia o desenho arquitetônico e o desenho urbano, o que tem mudado. Por último, e aí o que mais me interessa, é entender quais são os processos de resistência que surgem contra essa cidade conectada, que não é conectada para todos, essa cidade digital, e quem são os atores que estão envolvidos nesse processo. Então, só para... Eu não vou conseguir falar sobre conclusões, nem grandes análises nesse tempo que a gente tem, mas só para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando, eu vou mostrar o caso de Berlim e de como a imagem de Berlim tem evoluído desde a unificação da cidade depois da queda do muro. Então, na época da tentativa de se atingir essa imagem de uma capital de cultura depois de uma Alemanha dividida, a gente tem aqui um selo, uma mídia bem real, bem alemã, coisa de mandar carta, em busca de uma identidade nacional que possa projetar uma imagem econômica e política forte e unida na Europa. Nos anos 2000 até recentemente, 2020, a gente tem campanhas que usam o slogan Be Berlim e que falam da identidade autêntica do indivíduo berlinense. E aí a gente vê essas campanhas ainda no meio real, nas ruas, e começando a arrumar para o meio virtual. E nesses últimos 5 anos, nessa era da cidade conectada, a gente vê uma busca de uma identidade que é ao mesmo tempo múltipla e que fala do eu e fala do nós, e de uma comunidade municipal e de uma comunidade em redes, e que é uma campanha que acontece basicamente em meio virtual, nas redes sociais, plataformas de mídia social. Como essa imagem se dissipa? Então, a gente tem ela acontecendo através dessas campanhas de marketing oficiais, colocando essas imagens de uma indústria tecnológica forte, uma indústria que pulsa, campanhas que são pagas com verba pública, mas executadas por atores privados. A gente tem campanhas que realçam a palavra inovação junto ao conhecimento e em sedes de grandes empresas, mostrando sedes, headquarters de empresas. A gente tem campanhas que falam sobre a importância de startups na cidade e de ganho e de lucro de startups, muitas vezes associadas à noção de futuro, e campanhas que focam muito na tecnologia digital e na indústria da saúde. Então, a gente tem aqui um material que mostra a Torre de Berlim como se fosse uma placa mãe, fazendo uma alusão à computação. A gente tem muito forte a presença da indústria da saúde e de pesquisa, mas não o tipo de pesquisa que eu faço, de pesquisa de ciências sociais, mas o tipo de pesquisa em laboratório e que, de fato, movimenta a economia da cidade. Eu não sei como eu estou em tempo, acho que não tem muito mais tempo, né? Mas, só rapidamente, focar a noção de uma tecnologia que também é uma ideia de tecnologia ligada à cidade que é vendida através de festivais, de eventos, e que tenta passar a ideia de uma Berlim que é digital, apesar da gente saber que a Alemanha não é um país reconhecido pela sua eficiência tecnológica ou por ser um país digital, com muitas reclamações de burocracia de papel, de internet ruim, enfim, mas existe um foco em tentar trazer um tipo de tecnologia ligado à fintech, ligado à infraestrutura de satélite, de conexão e de rede. E, por último, tem uma imagem de colocar Berlim, vender Berlim como uma cidade de conhecimento, uma cidade que aparece com todas essas palavras-chave, que muitas vezes é marketizada em inglês para atrair um público estrangeiro, mas que foca num conhecimento que, de novo, é um conhecimento ligado à área de STEM,
a áreas de pesquisa que podem vir a trazer algum lucro para a cidade. Então, não é todo tipo de pesquisa. Em termos de tecido urbano, o que a gente vê acontecendo na cidade é a propagação do que a gente chama atualmente de distritos inovadores, distritos de inovação ou clusters de inovação. E eu realço aqui na minha pesquisa um projeto que é do Departamento de Economia, Energia e Empresas Públicas do Senado de Berlim, chamado Zukunftsort, que seriam lugares do futuro, e que mapeiam esses clusters de inovação em Berlim como lugares para a gente prestar atenção para o futuro. E, obviamente, existem outros interesses por trás do desenvolvimento desses pontos, eles são pontos estratégicos, eles estão saindo do centro e rumando à periferia e tentando revitalizar esses entornos um pouco mais degradados e trazer um aumento do valor de terra nas proximidades desses locais. Então, muito rapidamente, só para falar que, através desse projeto, eu percebo uma interseção muito grande entre as narrativas das políticas públicas e das pessoas que estão criando políticas com as narrativas do mercado imobiliário privado. Existem alguns planos e políticas públicas de Berlim que agora realçam a necessidade de se investir em usos mistos do solo, ou seja, de você juntar residência, trabalho, lazer, tudo no mesmo lugar, quebrando com paradigmas do planejamento modernista que dominava a minha disciplina durante décadas e décadas, quase um século. E a gente começa a perceber que o investimento nesse tipo de empreendimento de complexo, híbrido, flexível, adaptado a qualquer tipo de uso, é algo muito interessante para o mercado, porque você consegue fazer uma ocupação dessa terra sem deixar ela vazia, então espremendo o lucro de todos os momentos possíveis do processo de desenvolvimento desse empreendimento. Eu tenho algumas imagens aqui para mostrar como nos outdoors das construções e de novos empreendimentos que a gente vê pela cidade, a gente vê essa hibridização e flexibilidade dos usos sendo anunciada. A gente tem aqui um exemplo que eu estou marcando, projeto que diz work, eat, meet no mesmo lugar. E a gente tem outros tipos de projetos que falam sobre a necessidade desses espaços flexíveis. Bom, eu não vou falar mais muito sobre isso, e só finalizar, já que meu tempo está terminando, dizendo que, obviamente, essa instrumentalização da tecnologia, dos trabalhadores do setor de tecnologia, ela também traz consequências, porque é um setor em que tem pessoas que têm salários muito altos e tem pessoas que têm salários muito baixos e que são muito exploradas. Então, para você ter uma cidade que funciona através de apps, por exemplo, os apps de delivery, essas startups que criam esses novos negócios, você tem que ter pessoas que não têm benefícios sociais, que não são empregadas formalmente, então existe toda uma nova camada de exploração do trabalho que surge com essa cidade, que acaba não sendo tão conectada assim. Ela é conectada para uns, mas desconectada para outros. E isso é muito presente na academia, a gente tem toda a questão do Spin HANA, que a gente já discutiu na Poena, e de leis que expulsam as pessoas do sistema acadêmico depois de alguns anos, e que, na verdade, representam uma precarização de alguns trabalhadores que estão envolvidos nessa nova cidade desconectada. E eu tenho algumas imagens aqui de um coletivo com o qual eu trabalho, que se chama Berlin versus Amazon, que é um coletivo que protesta, foi criado para protestar a torre da Amazon construída em Friedrichshain. E aí uma coisa interessante que eu observo é que
Enquanto com a cidade criativa acabavam sendo os trabalhadores da indústria criativa que eram os maiores explorados e maiores vítimas dessa imagem de cidade que tinham que protestar a cidade criativa, os trabalhadores de tecnologia acabam também sendo aqueles que protestam a cidade tech e a cidade conectada. Então, Berlin versus Amazon é um coletivo que é tocado por trabalhadores dessa indústria tech, em grande parte, e que falam sobre os perigos de você deixar a Big Tech tomar conta da cidade. E eles têm táticas muito interessantes, por exemplo, de poster hacking, de usar as próprias imagens e slogans de uma empresa como a Amazon dentro dos próprios protestos deles para chamarem a atenção. E eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que já deu bastante tempo, e convido todos a checarem esse material. Eles têm alguns vídeos muito engraçados no site Berlin versus Amazon e algumas provocações interessantes. E alguma coisinha aqui sobre metodologia que eu não vou falar, e acho que de resto é isso. Obrigada.